Vamos lá, Bueno, como vai começar a gravar. Começando a gravar então, gente. Bom dia. Como nós estávamos conversando aí, né, a gente vai se aprofundando um pouquinho, primeiro na parte história, que hoje, por exemplo, a gente, na aula passada, na conversa passada, a gente falou de uma coisa mais que não tem tanto assim divulgação, porque ela não está centrada na Europa, né? A gente tem que pensar que a visão que a gente traz hoje é uma visão que é centrada na Europa, porque afinal de contas o berço do iluminismo, o berço do renascimento todo e da ciência em si, ele é a Europa. É a Europa. Então a gente não tem como não falar disso. E agora a gente vai hoje recapitular muitas coisas que a gente já ouviu falar anteriormente por causa dessa visão aonde que a ciência nasceu. Enquanto está naqueles rudimentos ali da confusão da técnica com a ciência, né? do saber fazer com o discutir isso, a gente vai para as raízes agora gregas, que está trazendo todo o pensamento, o pensamento anterior, o pensamento que foi acumulado pelos chineses, hindus, árabes e coisas desse tipo. Tem áreas, por exemplo, que se a gente fosse pensar, nessa época que a gente está falando, os árabes estavam anos na frente. A área da saúde, por exemplo, árabes principalmente, né, e mais adiante, quando a gente vai ter lá o crescimento do Islã, a gente vai, a separação da igreja católica, vai ter um florescimento da medicina, enquanto que na Europa tu fica muito relegado ao domínio da Igreja Católica, porque afinal de contas a Igreja Católica era a que investia, digamos, vamos pensar assim, era a que tinha possibilidade de investir na educação, consequentemente ela ditava regras, não é questão de dizer assim, a igreja foi ruim ou foi boa, mas ela que ditava regras era a dona do partido, a dona da bola naquele momento. Então vamos começar hoje com a questão da ciência grega, tá? E quando a gente fala da ciência grega, a gente vai pensar, opa, já deu um errinho, né? Sobre algo chamado de filosofia natural, ou seja, a discussão dos processos que ocorrem na natureza. E a gente vai fazer uma caminhada, né, desde o início da civilização grega até Aristóteles, que, digamos assim, é o pensador, o filósofo, que ele faz uma formalização do pensamento científico e a partir dele, tanto que a primeira obra aonde que se cita, onde que se chama o estudo da natureza de física, por causa da questão do physis, né, que é a natureza, é a obra de Aristóteles. Então a gente vai formalizar, digamos assim, esse primeiro pensamento científico, que é um pensamento filosófico. Tá? Ainda baseado naquilo que a gente ia falar na primeira aula, esse pensamento filosófico no sentido da filosofia. Mas ele estava muito centrado nas crenças e, consequentemente, ele seria naquela discussão lá colocado como centrado na fé, nas crenças, nas expectativas, e isso seria um pensamento teológico. Tá? É difícil falar isso porque a filosofia natural era teológica e não filosófica, sob aquela primeira divisão que a gente tem. Então, esse surgimento do pensamento científico, né, e vai seguir a questão toda na Grécia, é que se tem a preocupação de centrar as discussões, centrar as conversas e tudo mais, numa busca pela compreensão do que está sendo observado, tanto das coisas quanto do homem. E antes, como a gente conversou um pouquinho na aula passada, na conversa passada, tinha uma concepção muito centrada nos mitos, tá? Aonde que basicamente todos os fenômenos que aconteciam ao nosso redor, ao redor das pessoas, eram vontade dos deuses e eram explicados dessa forma. Então, uma doença era vontade dos deuses, uma inundação era vontade dos deuses, uma grande seca era vontade dos deuses. Não tinha nenhuma busca por explicações mais elaboradas, tá? Era basicamente aquela questão de é assim porque Deus quis, porque tal Deus quis, e consequentemente a gente tem que aceitar porque nós somos inferiores. Era
a concepção humana justamente centrada nesse pensamento centralizado na fé, na crença. Não confundam, mais uma vez, a fé que a gente trata hoje da questão da forma como a gente professa alguma coisa com a ideia de crença que eu estou falando aqui. E os gregos, desde o início, eles têm uma preocupação em tentar achar uma ordem natural para as coisas. Ou seja, algo deveria ter princípios gerais que regiam. Quando alguma coisa acontecia, deveria ter alguma sequência de eventos que desencadeava aquilo e não somente a vontade de um Deus. Ou seja, para os gregos lá, apesar de terem essas explicações, uma tempestade não era porque Zeus estava bravo. Tá? Então não tinha, eles buscavam outras preocupações. E aí vem as perguntas: o que são, como são feitas, tá? Do que são feitas, da onde vêm as coisas que a gente detectar, perceber assim. Então, por conta dessa estrutura natural, eles pensavam assim, ó, o conhecimento, a ciência, era tentar aprender o que seria isso, a busca pelo conhecimento era a filosofia. Então era a forma de tentar. Como é que se fazia isso? Menos do que uma ciência experimental, e por isso que se chama de filosofia natural, era muito mais centrado em um encadeamento de ideias, de discursos, de uma cadeia de discurso, tá? Que é uma sequência de argumentos lógicos. Tá? Não se tinha preocupação em um olhar prático. Se nós lembrarmos mais uma vez na aula passada, quando se falava a respeito das aplicações científicas rudimentares lá da antiguidade, desde a Idade do Bronze, era basicamente para resolver um problema da agricultura, tá? Era técnico, né? Era o técnico no lugar do científico, vamos pensar assim. Era a busca por a resolução de um problema e não precisava de explicações. Se tu pudesse dar uma explicação a partir da tua crença, daquela crença que tu tinha, estava beleza. Os gregos, eles introduziram a ideia do argumento lógico, né, de fazer uma sequência para buscar explicar isso. E quando buscava explicar isso, tu diminuía o efeito do místico, do divino, do transcendental, ou, usando o termo do metafísico, do além da natureza, nesses processos. Tá? A partir disso, claro que não vai nascer com esses nomes, né? Mas nascem as ciências que hoje a gente vai chamar de física, biologia, aritmética, política, lógica, antropologia, medicina, a metafísica, onde que se pensava exatamente nisso. Aquilo que a gente não consegue explicar a partir de leis naturais, ela precisa de uma explicação e essa explicação transcende o que a gente entende. Por incrível que pareça, a gente busca uma explicação em algo que a gente não entende, e aí vem a metafísica. A metafísica é considerada uma ciência, apesar dos fenômenos metafísicos, eles não conseguiriam uma explicação científica. Mas a ciência, na Grécia, se traz isso. E aí, aula de história. Tá? Onde que nasce a coisa toda? A Grécia, ela nasce na volta do Mar Egeu. Tá? A partir de uma tribo chamada de Jônios. Vai ter depois outros grupos, né, que vão surgindo, mas justamente por ser uma região muito tranquila, tá? Com vários portos, com várias possibilidades de tu fazer, de tu observar fenômenos tanto da terra, do mar e do ar, existe um ambiente muito propício para isso acontecer. E vamos dizer assim, os gregos, eles não tinham, a agricultura era muito centralizada, justamente porque várias regiões montanhosas era muito difícil plantar muita coisa. Então plantava azeitonas, plantava uvas, tá? Coisas desse tipo, e uma agricultura de subsistência muito pequena. E a criação de animais, né? Desde o início, lá desde a domesticação, tu vai ter esse ponto assim, e uma cultura pesqueira, de viagens pelo mar. Tá? A partir disso, então, o que vão surgindo? O primeiro nome que a gente pode surgir como cientista, como filósofo natural, é Tales de Mileto, tá? Cidade grega de Mileto, tá?
que ele faz uma discussão, né? A gente lembra dele como matemático, que é teorema de Tales, coisas desse tipo, mas tu vai ter várias situações. Ele era um político, basicamente. Ele era um político, era um comerciante. Ele, justamente por ser político, ele consegue que aqueles que vão ser chamados de grego, ou seja, todas as tribos dessa região da volta do Egeu, eles conseguem se unir para combater a invasão dos persas, do Império Persa, que vocês podem ver aqui no canto direito da. É isso que eu ia perguntar. Essa região que você está dominando como o conjunto das nações da Grécia são das tribos são essa região mais rosa, não é? Na volta do. Isso, Que tangencia o mar Mediterrâneo e vai indo até E o mar aí Negro. depois Assim. tu vais ver que várias outras tribos depois, ó, a Macedônia, a Trácia, todas as regiões elas vão sendo incorporadas não por guerra, por incrível que pareça, tá? Mas por uma questão de um conhecimento comum e não era uma tribo guerreira propriamente dita, não é uma tribo guerreira propriamente dita. E o Tales, ele é o quê? Ele se torna um matemático por quê? Porque nas viagens dele para o Egito, tá? Nessas viagens comerciais, porque ele era um navegante, ele traz conhecimentos matemáticos e esses conhecimentos matemáticos ajudam a algumas coisas. Alguns historiadores dizem que ele previu um eclipse que ocorreu aproximadamente em 525 a.C., tá? A partir dessa matemática. O problema é que quando tu vai para as tabelas, tu não consegue verificar se existiu um eclipse nessa região por causa das mudanças de... Talvez os computadores agora consigam mostrar isso mais claramente. Não tinha capacidade antes. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte: eclipse ocorre todo ano. Tá? A gente sabe que ocorre 2 ou 3 eclipses por ano. A questão é se nessa região vai ser visível. Tá? É grande detalhe para se pensar. E claro, assim, dentro disso, nós temos uma busca pelas explicações das coisas, né? E começa a buscar as explicações das coisas a partir da matemática, mas tinha limitações. Então, o Tales, por exemplo, acreditava que a Terra era plana até por causa da visão que se tinha. Né? Tinha uma visão muito mais geocêntrica, porque afinal de contas é a visão natural que a gente tem. Não estou questionando isso, é uma visão natural que a gente tem de ser geocentrista. Tá? Então, o Tales, ele é o primeiro cara que vai tentar buscar essas explicações naturais, tá? Sobre o que está acontecendo e tentar achar teorias. Então isso aí vai ocorrer ele é do século final do século VI, final do século VII, início do século VI antes de Cristo. No finalzinho do século VI a.C., tu tem Pitágoras, tá? Do século V, 6 a.C., não sei isso aí, né? Tem Pitágoras, e Pitágoras ele tem uma preocupação. Inicialmente a gente vai, ele é da cidade de Samos, tá? E ele vai pensando em trabalhar com uma ordem filosófica. A gente fala muito de ordens religiosas, né? Mas era uma ordem filosófica que tentava buscar explicações para a natureza e se tinha toda uma preocupação com o corpo. E os gregos vão ter essa preocupação com o corpo a partir disso. Né? A ordem pitagórica, então, lá, é uma ordem que não era patriarcal. A sociedade grega, em geral, não era patriarcal. Né? A gente vai notar isso, porque as tribos jônicas, se a gente lembrar das aulas de história, elas tinham como não era centrado na guerra e, consequentemente, não tinha necessidade tu tinha a família toda em casa, era uma sociedade igualitária, tá? Onde homens e mulheres tinham mesmos direitos e mesmos deveres. Obviamente, os filósofos depois fazem coisas diferentes, né? Tem um pensamento diferente, mais para perto do século I antes de Cristo, mas se tinha isso. E eles eram vegetarianos, não bebiam bebidas alcoólicas fermentadas, eram veganos. Tá? Os primeiros veganos, olha só. E acaba sendo uma coisa que vai se colocando, e por conta dessa visão mais mística, mais centrada,
eles não enxergavam que a liberdade de expressão era grande coisa. Eles eram contra a democracia, por incrível que pareça, né? Os Que loucura. pitagóricos, eles tinham a ideia, e a gente pode ver em alguns dos escritos, que era a defesa dos reis, porque tu precisava de um braço forte para comandar o povo, então tu vai ter essa discussão a partir de Pitágoras. Mas Pitágoras não vai ser lembrado por isso, né? Ele vai ser lembrado por quê? Por ter estudado matemática. E a gente poderia dizer que ele é o primeiro matemático que vai trabalhando, né? Porque ele vai estudando essas questões e ele faz uma declaração onde diz que todas as coisas podem ser expressas em números. A gente vai pensar hoje na física e a gente se baseia muito nisso, ou a nossa visão de ciência trabalha nisso. E por quê? Porque tu faz várias relações, né? Porque, por exemplo, a música que estava presente dentro da cultura grega podia ser expressa na forma de matemática. Tá? A ideia toda de acertar o som a partir do comprimento de cordas começa a ser discutida pelo Pitágoras. Tá? Então, ele trabalha com isso, com números, e como nós lembramos lá no Egito, tinha se discutido muito, tinha se desenvolvido muita trigonometria por causa da agrimensura, tá? Pitágoras, como estudante no Egito e na Babilônia, que eram regiões aonde tu tinha reis, né? Onde tu tinha rios, desculpa, e tinha essa preocupação com a agrimensura, ele acaba trabalhando bastante com trigonometria, e isso nos leva ao Teorema de Pitágoras e todas as relações pitagóricas que a gente usa até hoje. Ele vai estudar também dentro dessa trigonometria, geometria, falando de sólidos e a questão dos números todos, discutindo algumas propriedades como números perfeitos. Números perfeitos são aqueles que a soma das suas parcelas, dos seus divisores dá um número igual. Os números amigáveis, onde que a soma das parcelas de um é igual ao valor do outro. E fracionários, harmônicos e coisas desse tipo, pensando nas séries. Mais adiante, tu vai ter algumas coisas, não somente na matemática, né, mas pensando na visão da Terra e dos fenômenos. Parmênides, pela cidade de Eleia, ele, aí, já no início do século V a.C., ele começa a trabalhar, ele ele vai ser aluno do Xenófanes, que é o primeiro cara, a gente fala, por exemplo, do Wegener, que é o cara que falou a respeito da Pangeia, falou a respeito da teoria de deriva continental, e o Xenófanes foi o primeiro cara que falou a respeito que a Terra ela deveria ter inicialmente ser uma única massa de terra, e depois a água foi, a concepção dele era que a água vinha do céu e ia separando não tinha placas tectônicas para ele, né? Mas a água que chovia fazia com que inundasse e, consequentemente, a Terra ia se separando. A ideia da Pangeia dele não era de todos os continentes unidos, era que a Terra originalmente era uma massa única e a água foi preenchendo e só ficou as montanhas, né? Onde que a gente vive até hoje. E aí tu vai ter uma visão um pouquinho mais metafísica. O Parmênides é o primeiro cara que trabalha com essa visão mais metafísica, né, que busca, além daquilo que de uma explicação científica, também perceber alguma coisa que seja além. As leis, propriamente, que a gente vai chamar depois, que ele busca, e vai se ter uma discussão mais metafísica a respeito do universo. Por que é metafísica a respeito do universo? Porque não tinha como inferir, não tinha como deduzir nada a respeito do universo nessa época da civilização. Não tinha observação suficiente para isso. E aí vai ter a questão que o universo ele deveria ser infinito, ilimitado, único, por isso o nome de universo, tá? E que as mudanças, na verdade, que ocorriam, como o universo era ilimitado, todas as mudanças eram breves ilusões. Por quê? Porque era da nossa percepção. A gente percebia algo mudando porque, como a gente é finito e o universo é ilimitado, não, o universo é infinito, localmente a gente achava que tinha mudanças, então era ilusório porque era para nós.
mas para o universo isso continuava sendo a mesma coisa. Eles simplesmente diziam as coisas são ou não são. É isso. E vai ter, pode pensar que é uma coisa muito mais filosófica do que propriamente uma tentativa de explicar a realidade do ponto de vista de fenômenos da natureza, como começou o Tales a falar lá. Mas vai ter escolas ao longo desse tempo que vão indo e vindo nessa direção. Gente, chega o Sócrates. Sócrates, não o jogador, tá? É considerado realmente o primeiro filósofo. Tá? E por ele ser filho de uma parteira, ele cria uma técnica chamada de maiêutica. A maiêutica é termo grego para parto das ideias. E basicamente tu tinha a questão na verdade era a ideia de trabalhar o seguinte, tinha dois momentos. O primeiro era quando tu apresentava para uma pessoa, para as pessoas que tu estava falando, basicamente quando a gente trabalha a aula, as concepções e ideias, teorias a respeito de algum assunto, e depois tu fazia uma proposição acerca desse tema a ser discutida. Isso gerava um debate. A partir disso, tu acabava chegando numa ideia, e essa frase é muito legal, diz assim, só sei que nada sei. Porque, afinal de contas, quando tu ia discutindo, quando começava essa discussão, tu vias, tu percebias que aquilo se aprofundava. Eu não botei aqui, com certeza que eu não botei. Deixa eu ver. Tem uma chargezinha que eu achei que eu tinha colocado aqui sobre o Sócrates, que diz o seguinte, né? É uma charge, né? Onde que ele está falando, e aí tem duas pessoas conversando no fundo da plateia que dizem assim, eu gosto muito de ouvir o Sócrates, porque cada vez que ele fala, eu me sinto mais ignorante a respeito das coisas. E era essa a ideia da maiêutica. É tu admitir tua ignorância, dizer que tu não sabia daquilo e debater para construir isso. Na sequência, então, tu vai ter a escola socrática, e a escola socrática ela vai começar a ter uma sequência. O Sócrates vai ser, modernamente a gente chama de pai científico, avô científico, bisavô científico, e aí tu vai ter uma sequência de pensadores que vão criar escolas próprias, mas vão ter uma sequência. A escola socrática tem como aluno, como discípulo Platão. E o Platão ele é um cara que trabalha com muita coisa, com política, com filosofia, com letras, tá? Com a física. E tu vai ter essa discussão toda a respeito, vai ter muitas obras dele chegaram até nós, a principal delas é a República. E na República, além da República, tem o outro livro que chama Metafísica, tá? Que não está no sentido de além da natureza, mas sim de teoria de ideias, é a ideia da metafísica. Na República a gente tem a ideia da alegoria da caverna, que basicamente falava que se tu está numa caverna, se tu está num espaço, e tu só consegue ver projeções na parede do mundo exterior, tu imagina somente aquilo que são projeções, não vê a realidade. Aí tem ali também uma criticazinha, né? É basicamente como um grupo de WhatsApp, tá? Que tu tá no grupo de WhatsApp, tá? E tu só ouve aquilo que tá no grupo de WhatsApp, principalmente se for um grupo extremista ou sectário. E quando alguém traz alguma coisa do mundo exterior que não é o que está reproduzido ali, tá? É linchado digitalmente ou fisicamente, dependendo da situação. Mas a alegoria da caverna traz exatamente essa discussão, essa pensada. Eu vou colocar no Ava um texto para vocês que apresenta um pedaço da República com a alegoria da caverna para ser discutida. Professor, uma pergunta. Esse termo metafísica, ele tem a mesma ideia de... Ele remete ao mesmo sentido que, por exemplo, a metafísica dos costumes de Kant? Ou... Sim, sim. Porque okay. O termo metafísica, o meta é além e física é natureza, né? Ele é basicamente assim, além do natural. Então, também o Kant vai ter essa discussão lá de ser algo que não tem uma explicação natural e tem uma explicação forçada.
Eu não sou, Ok. eu não tenho tanta leitura. Eu não consigo te dizer com clareza a leitura, a leitura, a leitura que eu, a minha leitura de Kant é pequena, Daí também é uma coisa mais. não é tipo, eu não tenho essa base toda, eu posso até dar uma olhadinha para ti, mas a princípio a palavra metafísica traz isso. Né? Aí tu vai ter o quê? Ó? Seguindo Platão, da escola platônica, vem o Aristóteles. O Aristóteles, lembra lá, o Sócrates tem a ideia da maiêutica, o Platão cria a academia, e o Aristóteles, que é a academia escola platônica, e o Aristóteles cria o Liceu Aristotélico. Tá? Ele é o tutor do Alexandre o Grande, ou seja, da região ali vai trabalhar na região da Macedônia, e vai ter digamos assim, desses todos, ele talvez tenha sido aquele que mais tempo, mais discutiu, porque ele fez tratado sobre todo tipo de coisa, que é o chamado corpus aristotélico, tá? E ele vai influenciar filosofias de todos os tipos, né? Filosofia islâmica, judaica, a filosofia cristã medieval, tá? Dominando a ciência por conta desse domínio praticamente universal, né, mundial, sobre a filosofia, domina a ciência por quase 15 séculos. Tá? Os discípulos deles eram chamados de peripatéticos. Por que eram peripatéticos? Peripatéticos é o termo grego para dizer aqueles que perambulam, os que passeiam. Tá? E a ideia dele era que tu aprendia muito mais em movimento. Então a gente podia fazer até de repente, quando voltar presencialmente, né, de ter as aulas caminhando pelo campus. Então, o pessoal nos achar louco, tá? Nós simplesmente poderíamos dizer que nós somos aristotélicos, peripatéticos. Tá? Então, a partir disso, tem um corpo de conhecimento filosófico, tá? Vai ser criado a partir dos ensinamentos, das discussões do Aristóteles, né? Todo um corpo de conhecimento que vai ser utilizado para explicar fenômenos da natureza. E várias pessoas, a partir de Aristóteles, vão discutir isso, né? Ou a partir desse pensamento grego. Então, tu vai ter Hipócrates, tá? Hipócrates de Cos, que começa a usar esses conhecimentos na área médica. O Aristóteles, que faz um primeiro tratado a respeito dos movimentos anterior a Aristóteles, né? E é o primeiro que faz uma medida da circunferência da Terra. Então ele tem um tratado para física e astronomia. Os pitagóricos, que a escola deles segue com o tratamento da matemática, e a gente pode dizer que a academia platônica e o liceu aristotélico são as primeiras universidades da forma como aparece. Algumas pessoas que vão surgir aí, o Heráclides foi discípulo de Platão, tá? E ele foi o que propôs a rotação da Terra, explicando o movimento diurno dos astros. Isso era uma coisa muito complicada, porque afinal de contas era algo que a Terra em movimento criava alguns probleminhas que para os gregos não eram interessantes. Então, tu vai propor uma ideia que a ideia não proponha, não traga mais problemas. Tá? O Teofrasto, que sucede o Aristóteles, né, no Liceu, ele trabalha muito com as ideias, né, questiona as teorias do Aristóteles, os primeiros críticos, né, mas não coloca nenhuma alternativa para isso. Então vai ter situações assim, ó, preocupação sobre a questão da causa final das coisas, que era a ideia dos gregos, né, pois ele entendia que o que acontece na natureza muitas vezes não tem uma causa específica, não tem uma finalidade óbvia. Tá? E também, buscando as teorias lá da matéria primordial, ele achava que o fogo não poderia ser colocado assim, porque já tinha a ideia de matéria combustível para tratar do fogo. Então tu vais ter algumas situações que o Teofrasto ele discute e já começa a ter a crítica dentro da ciência. Tá? O Estratão segue o Teofrasto e segue criticando Aristóteles. Então, o Aristóteles fundou o Liceu, Teofrasto seguiu Aristóteles e depois o Estratão segue Teofrasto.
critica mais uma vez as ideias de Aristóteles sobre gravidade e vácuo, propõe experimentos, tá? Ele discute a questão dos corpos leves ou não, dos corpos leves ou não, e com a ideia da física, né, de que corpos pesados têm lugar natural no solo, corpos leves para subir, e falava a respeito dos corpos serem absolutos, essa questão do peso ser absoluto. Na verdade, ele diz que tu tem uma questão de a primeira ideia de relatividade, a do Stratão, e vai ter as ideias ali, por exemplo, de discutir a questão da aceleração, dos corpos acelerados que caem, que vão aumentando a velocidade conforme a distância aumenta, que vão ser discutidos muito tempo depois, comprovados muito tempo depois, no final do primeiro milênio cristão, tá? Que vai ter esses experimentos propostos lá antes de Cristo. Quer falar, Pablo? Eu ia perguntar, foi a partir dele que começou a indagação sobre a física aristotélica na questão do que gera e que altera o movimento, ou isso foi só com Newton? Ou já começou a relativizar? Na verdade, assim, ó, tu vai ter uma discussão toda aí, e a gente vai notar que nunca teve, vou usar um termo que eu não gosto de usar, porque eu acho que ele é absolutista demais, nunca, tá? Nunca houve uma concordância geral a respeito das ideias de Aristóteles. A gente, por exemplo, a gente aprende no início lá que as ideias do Aristóteles elas só foram revogadas pelas experiências do Galileu, posteriormente pelo Newton. Então, andou por 15 séculos. Só que ao longo da Idade Medieval, tu tem muita discussão a respeito disso. Tá? Principalmente, vamos pegar na nossa área na física. Tá? A gente tem, por exemplo, no final do primeiro milênio, no início do segundo, experimentos que começavam a discutir essa questão do teofrasto, do estratão. Tá? Okay. Aonde que se tinha essa explicação? E a gente fala normalmente do experimento de Galileu, que é no século XVI, mas o Nicolau de Cusa, que no século XII já tinha feito os mesmos gráficos que o Galileu. E se tinha toda essa questão, inclusive quando se fala lá dos grandes filósofos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que também trabalharam com Aristóteles, eles questionavam a respeito disso. Eu tenho que repassar para vocês o texto do Roberto Andrade Martins, aonde que ele fala exatamente isso, do como a gente abordar a ciência na sala de aula sem erros, sem cometer erros, né, por um manifesto quase historiográfico. Que ele diz que esse é um mito que foi generalizado, mas na verdade nem mesmo a Igreja Católica, que é considerada, por exemplo, a que popularizou Aristóteles para o Ocidente, ela tem toda essa parcela de culpa. Não é isso. Não tem tudo isso. Tá? Então vai ter esse debate ao longo do tempo. O Estratão, então, ele é o primeiro cara que propõe alguma coisa, mas como grego que era, não tinha preocupação em nada técnico, não fazia experimentos. A ideia era o importante. Tá? Okay. Vai demorar aí uns 10 séculos, pelo menos 12 séculos, para alguém dizer assim, pai, essa ideia é legal, será que dá para testar? E a prática, ok. A filosofia grega, ao contrário É um contraste muito grande, né? Sim, a filosofia grega ela é muito legal para estudar. Só que aí tu diz assim, por que os caras não testaram? Porque uma das coisas que os filósofos falam era que tu sujar as mãos para fazer alguma coisa era sinal de que tu era inferior. Basicamente essa. Apesar de tudo que a gente fala a respeito da evolução filosófica, até científica da Grécia, eles tinham algumas ideias muito loucas. Uma delas era essa. Tá? Ela dizia, por exemplo, que se um homem precisasse sujar as mãos para fazer alguma coisa, se ele não pudesse resolver um problema pensando, ele era incapaz.
Olha só, aí tu tem, por exemplo, duas linhas mais adiante, né, para discutir a respeito dessas orientações da física, que são os epicuristas, discípulos de Epicuro, e os estoicos. Tem muitas concepções a respeito da matéria, propriamente dita. Né? E para eles, no fundamental, né, o objetivo da física era obter conhecimento sobre os fenômenos naturais e suas causas. Para quê? Para que a gente tenha algum avanço tecnológico? Não. Para nos livrar da ignorância, acabando com nossos medos e ansiedades. É o conhecimento pelo conhecimento. Tá? Então, a principal motivação para estudar física, pasmem, obter paz de espírito. Todos os estudantes do curso de física vão dizer que esse é um erro absurdo. Tá? Se tu vai estudar física, é porque tu não vai ter paz de espírito nunca na vida. Tá? Sempre vai te perguntar alguma coisa. Então se tinha essa preocupação, porque na visão grega, a filosofia era um caminho para atingir a felicidade. E aí tu tem duas linhas. O Epicuro, que é o cara que fala a respeito da teoria atômica. A teoria atômica é proposta pelo Demócrito, discípulo do Leucipo, e que é da escola platônica. Tá? Ele retoma essa ideia e coloca a ideia e aplica as ideias do que são átomos, tá? E do que é o vazio, do que é o vácuo. Seria algo que é preenchido por esses átomos. Esses átomos têm toda a teoria atômica dele é algo definido. Os átomos eles têm forma, têm tamanho, tá? Os átomos não têm o mesmo não são iguais para todas as substâncias. Umas têm propriedades diferentes das outras. E como todas as coisas são formadas por esses átomos e esses átomos têm propriedades diferentes, as qualidades de um corpo macroscópico, olha que loucura, não era real. Por exemplo, sob essa lógica, nós somos sólidos, nós não somos sólidos, nós aparentamos ser sólidos. Porque afinal de contas, nós somos um monte de espaço vazio preenchido por alguns átomos. Então tem essa loucura que vem do Epicuro. Tá? É basicamente aquela ideia. O que é uma rede da goleira? Tá? A rede é um monte de buraquinho costurado um no outro. Então, pela lógica, ela não podia atacar nada. Não é essa a lógica? Se é um monte de buraco um costurado no outro, ela não deveria atacar nada. A bola para. Tá? Então, tu tem toda essa questão de uma teoria atomística, que é dada pelo Epicuro, que vai ter a questão do vácuo do vazio. E aí tem os estoicos. Os estoicos tem o Zenão. Tá? O Zenão é aquele do paradoxo de Zenão, de que vai ser usado para definir os limites depois do físico, aonde que eles negam completamente a existência disso. Não existe vazio, não existem átomos e tudo é contínuo. Tá? Olha o que é o contínuo. Tá? Existe uma substância chamada plenum, ou seja, o tudo, no qual os corpos se movem como peixes na água. É o éter. Tá? Esse contínuo desse plenum, ele pode ser dividido indefinidamente. Não existe uma partícula mínima disso. Tá? E aí tu tem dois princípios, um ativo e um passivo. Tá? O ativo é aquele que a gente que nos permite sentir as coisas, tá? Nos permite perceber as coisas, e o passivo é a parte metafísica. Vamos dizer, matéria sem qualidade, tá? Desculpa. O ativo é o pneuma, tá? Que vai permitir que a gente perceba todas essas coisas. Ou seja, volta para ter uma razão, uma discussão, uma explicação centrada nas divindades, tá? E aí tem uma teoria mais legal, assim, que vai nascer disso, que é como se fosse o planeta como ser vivo, a teoria Gaia, vai ser mais adiante, e o universo como ser vivo, que explica a divindade como o universo em si. Ou seja, os estoicos eles retomam algumas ideias pré-socráticas, pré-jônicas, tá? Que eram muito utilizadas dessa aproximação entre as explicações do mundo natural com a metafísica, com a ciência. Tá? Vamos parar para respirar um pouco. Tá? E depois de falar isso, né, o que vai acontecer? A partir do Aristóteles, então,
e vai ter todas as discussões, né? O Aristóteles, ele com todo o corpus que ele cria de tratados, ele separa o natural do abstrato. Então ele é o primeiro cara que separa física e matemática. E por incrível que pareça, alguém lá pelo século XVI e XVII resolveu juntar tudo de novo. Ah, tá aí explicado. Para o Aristóteles, estudar física era para obter paz de espírito. Aí o demônio lá no século XVI depois de Cristo soprou no ouvido de alguém que seria muito legal se a gente se juntasse isso de novo. E acabou com a paz de espírito das pessoas. Tá? Na próxima conversa eu falo para vocês a respeito do porquê e como é que a gente tem essa visão matemática da ciência da natureza hoje. É uma visão que foi nascer no século XVI, foi ser retomada no século XVI. Ah, mas o Newton falava isso. Se vocês lerem os princípios, vão ver que as explicações que o Newton dá são físicas e ele tem que provar para os matemáticos como ele era, que aquilo era realidade. Então ele ainda separa a questão do fenômeno natural do fenômeno abstrato. Tá? E a matemática não é metafísica. Isso aí são explicações da natureza. São duas formas diferentes de explicar a natureza. Então, na próxima semana, na próxima aula, desculpa, essa segunda-feira, tá? A gente vai tratar um pouquinho desses dois fenômenos, da física e da matemática, a partir de Aristóteles, e começar a falar sobre o Império Romano. O Império Romano retoma a ideia anterior. Tá? A gente tem que fazer ciência para aplicar. Essa bobagem que os gregos fizeram aí de explicar, buscar paz de espírito é muito bonitinho, mas é conto da carochinha. Tá? Isso a gente vai falar segunda-feira. Tá bem? Pablo, só sobrou tu. Mateus, eu acho que o Mateus caiu lá na casa, não sei como é que... faz um tempo já. Não, eu vi. Tá, só um pouquinho aqui, ligando a portaria. Alô? Pode deixar passar, por favor. Tá bem, então. Vamos ficar então para segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar um pouquinho mais aprofundar um pouquinho essa discussão. Não sei se ficou alguma dúvida, Fábio. Ficou chato? Acho que não. Eu tô gostando bastante porque conforme eu vou vendo o senhor, eu consigo ver por que começou a discussão na parte epistemológica da história da ciência. Então, por exemplo, na parte anterior, quando o senhor fala dos epicuristas e dos estoicos, vem a parte do por que seria importante mostrar dentro da aplicação da ciência na escola o porquê que estudava a física, entende? Não estava ali só porque ela teve vários significados ao longo do tempo. Eu achei isso muito legal. Eu não sabia disso, né? Então, eu achei muito legal. Não, agora quando a gente começar a andar para a parte da epistemologia, vai ter outras, inclusive aquela motivação do porquê que a gente estuda física, afinal. Não é como os gregos achavam lá para ter paz de espírito, certamente. Tá? Até para explicar para os alunos, depois, gente, por que a gente está estudando física? Tá? A epistemologia dá uma visão muito boa. Acho que, no fundo, a gente precisava ter mais epistemologia ao longo do curso de licenciatura para entender o que a gente está falando. Certamente. Para entender o contexto, né? Por que a gente chegou aqui. Pablo, vamos fechar por aqui. Segunda-feira a gente se fala de novo, tá? Vai ser esse mesmo endereço, não te perde. 5 e 5 também na sala, tá bem? Abraço. Tá bem, tchau. Abraço. Obrigado, igualmente.